E aí, beleza? Eu sou Carlos Yuri e esse é o curso Desvendando Cifras e Formações de Acordes. Veja só, aqui nesse curso a gente vai falar sobre como ler uma cifra e também como construir o acorde a partir dessa cifra. Claro, algumas questões de intervalo e algumas questões gerais de harmonia, beleza? Então vamos lá estudar. Valeu! Então, vamos iniciar aqui com a nossa primeira aula. Primeiro de tudo a cifra é esse sistema que usa letras, símbolos e números para comunicar música, tá certo? E aqui nós temos o nosso primeiro slide, que é o exemplo da leitura da cifra. Veja só, de um lado a gente vai ter o nome da nota e do outro lado a gente vai ter a letra que indica a cifra. No caso aqui de nós brasileiros, nós indicamos a cifra para falar de acordes, porque fora do país o pessoal também usa outro padrão que é a letra, no caso a cifra, pode indicar tanto o acorde quanto a nota. No entanto, aqui no Brasil a gente faz essa separação. Nota a gente chama de nota mesmo. Por exemplo, dó a gente chama de dó e também pode ser o acorde, no caso que vai ser o C. O C vai ser o acorde e a nota vai chamar dó. Então vamos lá para o nosso primeiro slide. Nós temos aqui de um lado o nome da nota e do outro lado a cifra. Para dó nós vamos ter a letra C. Para ré nós vamos ter a letra D. Para mi nós teremos a letra E. Para Fá, nós teremos a letra F. Para Sol, nós teremos a letra G. Para Lá, nós teremos a letra A. E para Si, nós teremos a letra B. Agora eu vou tocar aqui no teclado de Dó até o Si, que você vai começar a ver que no teclado vai aparecer em verde a nota que eu estou tocando. Aqui nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e a repetição que é o Dó. Agora nós vamos ver o próximo slide para dar continuidade a essa questão da leitura da cifra. Primeiro de tudo, quando a gente tem a letra sozinha, ela indica que é um acorde maior. Eu usei o exemplo aqui do Dó maior, que é o C, que indica o Dó maior. No entanto, a gente pode ter o D, o E, o F, o G, que são outras letras que indicam outras notas. Nesse curso a gente vai usar o Dó como exemplo de praticamente tudo e cabe ao estudante fazer as transposições. A gente vai iniciar aqui com Dó. E lembrando da forma crucial que é a letra sozinha ou a cifra sozinha indica um acorde maior. No texto de baixo, nós vemos aqui que tem a questão do M minúsculo. O que é que acontece? Quando você tem a cifra que é a letra e vem um M minúsculo após essa letra, indica que é um acorde menor. Por exemplo, aqui nós temos o Dó menor, que é o CM. Só que poderia ser DM, que seria o Ré menor, FM, que seria o Fá menor. Aqui eu vou tocar o Dó menor. Dó menor é esse acorde. E aproveitando, né, tocar também o Dó maior. Dó maior que é esse acorde. E agora, lá no último texto, que é nosso primeiro símbolo, que é o do sustenido e do bemol. O sustenido algumas pessoas conhecem como jogo da velha, hashtag, mas dentro do conceito de música, nós temos o sustenido. O que é que acontece? Ele vem após a cifra, indica que aquela cifra é sustenido ou é bemol. Temos aí o exemplo do Dó. O C e o sustenido, como é que a gente lê? A gente lê Dó sustenido. Se fosse um F e o sustenido, seria Fá sustenido. Essa é a leitura. E se fosse um B minúsculo, seria o bemol. Se a gente tivesse escrito o C e um bemol, a gente teria o Dó bemol. Aqui no exemplo nós temos o Dó sustenido maior. Eu vou tocar ele, Dó sustenido maior. Caso acontecesse de ter o C sustenido e o Mzinho, seria o Dó sustenido menor. Tem que lembrar disso. Quando vem o M minúsculo, indica que aquele acorde é menor. Eu vou tocar agora Dó sustenido menor. E é claro que isso cabe para qualquer outra letra que está no contexto da cifra. O D, o E, o F, o A, o G, o B. A gente só vai fazer o quê? Aplicar isso
de acordo com o que está sendo pedido. Se vier o M minúsculo, quer dizer que é acorde menor. Se vier a letra sozinha, quer dizer que o acorde é maior. E vem isso, né? Se tiver o sustenido, quer dizer que aquele acorde é sustenido. Se tiver um bemol, que é o B minúsculo, a gente vai ter aquele acorde como bemol. E agora nós vamos seguir para um assunto importantíssimo, que é sobre intervalos. Vamos lá olhar o próximo slide. Aqui nós temos o assunto de intervalos. Por quê? Porque nosso curso a gente vai entender como ler a cifra, mas a gente também vai entender como monta o acorde. Para montar o acorde, a gente precisa ter entendimento sobre intervalos. Primeiro, a gente tem essa figura de cima que tem a escala natural com intervalos determinados e embaixo nós temos as formas de construção. Vamos olhar primeiro para essa escala que está em cima, que é a escala natural. A gente tem de Dó até o próximo Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O intervalo é a distância que você tem de uma nota para outra nota. Na nossa cultura ocidental, a gente usa as distâncias somente de tom e de semitom. Vamos lá. Primeiro a gente tem aí a figura de Dó para Ré. De Dó para Ré, a gente tem um tom de distância. Depois nós temos de Ré para Mi. De Ré para Mi, nós temos um tom de distância. Mi para Fá. Aqui nesse ponto, nós encontramos um semitom de distância entre Mi e Fá. Seguindo, de Fá para Sol. Aqui nós temos um tom de distância. Agora, de Sol para Lá. Mais um tom de distância. De Lá para Si. Mais um tom de distância. E de Si para Dó. Aqui nós temos um semitom de distância. Repare que a gente só encontra esse semitom de distância entre Mi e Fá e entre Si e Dó. Nas outras notas, a gente tem um tom de distância. Voltando agora para o nosso Dó. Quando a gente tem esse Dó e tem o Ré, a gente vai ter um tom de distância. A gente pode dividir ele para encontrar um semitom e quem vai estar entre eles vai ser o Dó sustenido. O que é o sustenido? O sustenido é um semitom acima de um tom natural. De Dó, a gente pode aumentar um semitom, Dó sustenido. De Ré, aumentar um semitom, vira Ré sustenido. Mi, um semitom, vira Mi sustenido. Cuidado, existe uma questão muito clássica de teoria musical de enarmonia. No entanto, a gente não vai entrar nesse mérito agora não. A gente vai manter o que está visível no instrumento, mais simples de entender, tá bom? A gente vai continuar com Fá. Fá vai ter Fá sustenido, Sol, subir o semitom, Sol sustenido, Lá, um semitom, Lá sustenido. E também existe o caso voltando, né? Voltando, a gente vai ter Si, a gente diminui um semitom, fica Si bemol, Lá, diminui um semitom, Lá bemol, Sol, um semitom, Sol bemol, e por aí vai. Aqui nós temos essas situações de tons e semitons. Para esse curso, na construção dos acordes, a gente vai utilizar uma determinada quantidade de intervalos. A gente não vai falar sobre todos os intervalos, não. Vamos utilizar uma quantidade determinada de intervalos que vão suprir, de fato, a nossa necessidade. Que são os intervalos de segunda, as variações dos intervalos de segunda, as variações dos intervalos de terça e as variações do intervalo de quarta. Primeiro, a gente vai entender sobre segundas maiores e segundas menores. Como está aqui no texto, olha só, a gente tem o exemplo de uma segunda maior, que é a distância entre Dó e Ré é uma segunda maior, tem um tom de distância. Qualquer outro exemplo fica válido. De Fá para Sol é também uma segunda maior, é um tom de distância. A distância da segunda maior é de um tom. No entanto, no texto seguinte, nós temos aí o intervalo de segunda menor, que é um semitom de distância. De Dó para Ré bemol, a gente vai ter uma segunda menor, que vai ter um semitom de distância. Seguindo aqui, nós temos a terça maior. A terça maior, a gente tem dois tons de distância, do primeira nota até essa terceira nota, que é a terça.
De Dó para Ré, um tom. De Ré para Mi, um tom. Aqui é a terça maior. Viu? 2 tons de distância, nós temos uma terça maior. Embaixo, nós temos a terça menor. A terça menor, a gente vai ter um tom e um semitom de distância. De Dó para Ré, um tom. E de Ré para Mi bemol, o semitom. Então aqui nós temos a terça menor. E aqui no último ponto está indicado o que a gente chama de quarta justa. É um intervalo de quarta justa. Como é que ele é composto? Ele tem de Dó para Ré um tom, de Ré para Mi um tom, de Mi para Fá um semitom. Ou seja, nós temos aqui 2 tons e um semitom. Esse é o intervalo de quarta justa, de 2 tons e um semitom. O exemplo que eu dei é esse, de Dó até Fá. De Dó para Ré um tom, de Ré para Mi um tom e de Mi para Fá um semitom. Aqui nós encontramos o intervalo de quarta justa. E cuidado, uma questão que é, não se faz a soma de 2 semitons para virar um tom, não. Na pronúncia é dito de fato. Por exemplo, 2 tons e 2 semitons. Não se faz a soma, por exemplo, desses 2 semitons, não. A pronúncia é essa, 2 tons e 2 semitons. Não se faz a soma. E esses são os fundamentos da aula 1. Agora nós vamos seguir para a próxima aula, certo? Vamos lá, valeu!